Impulsão, retração, continuação. É uma sequência de movimentos que o preço tende a se fazer quando pega uma tendência. E como elas, você pode ter uma probabilidade de estimar até onde vai ser o ganho. É um movimento normal que acontece quando o preço pega uma tendência e esse movimento ele te gera grandes oportunidades. Você tem que ficar atento simplesmente quando ele passa um determinado ponto, que aí ele vai gerar a continuação. Porque se ele não romper esse ponto, ele tende a retornar. E isso, se você, dependendo da posição da entrada, da sua entrada, isso pode ser fatal e te fazer tomar stop. Porém, se ele passa ela e você está bem posicionado, você tem uma grande probabilidade de aumentar o seu lucro. Por que que eu falo isso? Porque é o seguinte, ele funciona da seguinte forma. Impulsão é um movimento a favor da tendência. A retração, com a retração maior aqui, a retração é o movimento contra o movimento de impulsão. E quando ele vai à continuação, se ele passa do ponto desse topo, ele tende a continuar. Então aqui como se fosse um ponto X. Ele passou o topo, a tendência é que ele faça um topo mais alto, faça uma retração próximo a esse topo aqui, que vai ser um novo fundo, e continue subindo. Toda vez vai ser a próxima resistência vai ser o topo anterior, sempre vai ser o topo anterior. Se ele sempre romper o topo anterior ou o fundo anterior, no caso de uma tendência de baixa, sempre que ele, ó, impulsão, retração, ponto X, tem que romper esse fundo, romper o fundo, continuação. Retração, o fundo anterior vai servir de resistência, não rompeu a linha do fundo, ponto X, continuação. Então sempre você vai observar isso, porque isso pode fazer com que você estime ainda mais a sua probabilidade de ganho. Entendeu? Você pode entrar em pontos melhores. No caso aqui dessa impulsão, se você entrou aqui em cima, ótimo. Mas se você não pegou ela aqui em cima e pegou ela aqui, nessa descida, ótimo, melhor ainda. Você continuar pegando toda a descida. Então você tem que ficar atento a isso. São movimentos que vão proporcionar você a ter ganhos no mercado. Basta você observá-los e entendê-los, quando ele está a favor e quando ele está contra. Se ele, por exemplo, ele faz a impulsão, faz a retração, mas ele não rompe o topo, então aqui forma um topo duplo, ele vai retornar. E se ele romper o fundo, ele vai continuar buscando o fundo anterior. Se está descendo, ele fez a retração, vai tentar fazer a continuação. Não rompeu o fundo, aqui é um fundo duplo, e vai buscar aqui primeiro. E se romper, vai buscar o outro fundo, outro topo. Então é por isso que eu falo que você tem que ficar atento a isso. São pontos que vão te fazer ser bem lucrativo no mercado, se você prestar atenção neles. Pegando como exemplo aqui mais uma vez, a gente tem um exemplo perfeito de impulsão, retração, continuação. Aqui, ó, foi a impulsão, esse ponto aqui é a retração, aqui é a continuação. Rompeu o topo, continuou. É impulsão, né? Retração, continuação. Aqui demorou mais tempo para romper o topo, buscou uma vez, buscou a segunda vez, mas não rompeu o fundo. Abriu um gap de alta. Os gaps são como se tivessem candlesticks, entendeu? É como se aqui fosse um candlestick de alta.
para continuar o movimento. Então, aqui, ó. Nós tivemos ali, ó. Rompeu, continuou. Vendo? Impulsão, retração, continuação. Impulsão, retração, continuação. Impulsão, retração, continuação. Sempre assim. Aqui, ó. De baixo. Impulsão, retração, continuação. Rompeu. Aqui, ó. Impulsão, retração, continuação. Impulsão, retração, continuação. Sempre dessa forma. Aqui também, ó. Impulsão, retração, continuação. Então, basta você observar. Impulsão, retração, continuação. Rompeu o fundo. Então, basta você observar isso e você conseguirá distinguir a tendência e o que ele está fazendo. E assim você tem a probabilidade de aumentar o seu lucro. Entendeu? É isso.